Olá, estamos de volta com o Pílulas de Negócios, nosso programa de GZH toda semana, trazendo novidades e informações importantes para o mundo dos negócios, para a economia aqui do Rio Grande do Sul, sempre com um enfoque no Rio Grande do Sul. E o nosso programa tem o patrocínio de Nos Leva, o aplicativo de transportes que foi criado aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Nos Leva é o patrocinador aqui do Pílulas de Negócios. E hoje nós vamos falar sobre a situação complicada das finanças das empresas e também dos negócios de outros setores, mas principalmente do varejo e do agronegócio. Muitos empresários e produtores rurais tomaram crédito no auge da pandemia, quando a taxa de juros Selic foi reduzida. Estava bem pequenininha e foi uma medida que o Banco Central do Brasil tomou, assim como bancos centrais de vários outros países, para estimular a economia, injetar a economia, deixar o acesso ao crédito mais fácil e mais barato. O que aconteceu? Muitas empresas tomaram crédito naquela época, muitos empresários e muitos produtores rurais tomaram crédito com aquela taxa de juros Selic, 2% ao ano. E agora a taxa de juros Selic está em 15% ao ano, as taxas de juros das operações normais, inclusive, tem aí o acréscimo da inadimplência, porque os credores colocam isso no cálculo da taxa de juros, é o risco de eles não receberem o pagamento, e a taxa de juros está muito elevada. Então, muitas empresas agora não conseguiram cumprir, às vezes, o seu compromisso com o Pronamp, o Programa de Crédito para Pequenos Negócios. Muitos produtores rurais não conseguiram pagar suas dívidas. E no caso do agronegócio tem um outro fator, que naquele período a cotação das commodities, dos grãos, da soja principalmente, estava recorde no mercado internacional. Agora se normalizou. Então a dívida destes produtores está mais cara e, além disso, as cotações dos seus produtos, da sua produção, estão normalizadas, bem menores do que a cotação daquele período. O resultado é que o caixa esguelou, que as finanças ficaram numa situação muito complicada e muitas empresas e produtores rurais estão pedindo recuperação judicial. Nós tivemos um aumento forte nas recuperações judiciais aqui no Rio Grande do Sul no primeiro semestre. É um número recorde, segundo os dados da Junta Comercial do Rio Grande do Sul. E nós tivemos um salto de 60% no número de falências. As falências não são um número recorde, nós tivemos um número muito alto lá por volta de 2005, mas é um aumento, um salto de 60% em relação ao primeiro semestre do ano passado. Por quê? Porque o juro segue alto, as empresas enfrentaram pandemia, enchente, entre outros fatores. Também há uma dificuldade no planejamento financeiro, muitas empresas, muitos empreendedores não têm o conhecimento, não acompanham os modelos econômicos que mostram que sempre quando se injeta dinheiro na economia se reduzindo a taxa de juros, tu provoca inflação. E quando tu tem inflação, o Banco Central responde como? Aumentando a taxa de juros. São ciclos econômicos que se repetem e agora também se repetiria. Sem o planejamento financeiro, é isso que está acontecendo. Nós estamos vendo aí lojas fechando, principalmente no segmento de varejo. Tenho recebido aí manifestações de gestores de centros comerciais, de shoppings, muito preocupados com as varejistas. Outras redes grandes de varejo estão fechando também algumas operações para concentrar os seus negócios e o seu público naquelas operações que restam para reduzir custos e para reduzir o endividamento, porque muitas empresas se endividaram demais, que no mundo dos negócios nós chamamos de alavancagem. E um outro segmento que começou a sentir agora, e não foi por falta de aviso, é o de veículos. Os veículos tiveram em junho a venda mais baixa do ano de 2025 aqui no Rio Grande do Sul. E foi a primeira queda desde fevereiro nas vendas, uma queda de 14% em junho sobre maio. No acumulado do semestre, ainda segue bem positivo. Os veículos elétricos e híbridos, os chamados eletrificados, segundo o Sindicato das Concessionárias, também tiveram queda de vendas em junho, mesmo que eles estejam aí sendo os queridinhos do mercado de automóveis. Mesmo eles tiveram queda de vendas. Nós tivemos uma queda muito forte na venda de motos, de caminhões e de implementos rodoviários. Fique atento, porque implementos rodoviários é um segmento de bastante força na nossa indústria da Serra Gaúcha. Esperamos que sejam movimentos, quedas pontuais,
Porém, o cenário que está posto, segundo eu ouço de empresários que são fontes da coluna Acerto de Contas, é de que nós temos aí uma inadimplência do cliente alta, seja cliente pessoa física, seja cliente pessoa jurídica, outra empresa, por exemplo, e a inadimplência está alta, o juro está elevado, o que dificulta o financiamento, e mesmo que o mercado de trabalho siga aquecido, ele não consegue sustentar este consumo como estava acontecendo no ano passado. Então, este é o cenário e nós temos que prestar atenção, principalmente para projetar os próximos meses, projetar os próximos negócios. É bem importante isso. Aliás, falando em venda de veículos, a General Motors, a GM, lançou 5 novos modelos, a sua maior ofensiva em 100 anos da marca aqui no Brasil. E entre esses novos modelos tem 2 versões atualizadas do Onix e do Onix Plus, que são os carros gaúchos. Por que chamamos carros gaúchos? Porque eles são fabricados aqui na unidade, no complexo da General Motors, em Gravataí. E há uma expectativa de que esses lançamentos façam com que o Onix recupere venda. Teve uma série de mudanças no design, porém a tão criticada pelos nossos ouvintes e leitores correia banhada a óleo, né? Foi mantida, mas tem outras melhoras, principalmente na digitalização do veículo. Tem uma expectativa de retomada de mercado, porque o Onix perdeu muito mercado. Em 2019 era líder disparado de vendas, e aí estamos falando em 240 mil veículos vendidos por ano. No ano passado foram vendidos menos de 100 mil veículos, segundo o ranking de emplacamentos do setor. E essa perda de mercado fez com que a GM reduzisse e até suspendesse a produção aqui em Gravataí em vários momentos desde então, com suspensão de contratos de trabalho, perda de arrecadação por parte da Prefeitura e do Governo do Estado, arrecadação de tributos, e também preocupação dos fornecedores. Seguimos acompanhando. Então, nesta semana também tivemos o lançamento aí do carro sustentável, um programa que as montadoras construíram com o governo federal para estimular a produção de carros aqui no Brasil, até mesmo porque estamos enfrentando bastante uma concorrência da importação de carros chineses. No caso das fábricas que vêm produzir aqui no Brasil, tudo certo, acabam sendo carros brasileiros fabricados aqui no Brasil. A concorrência que tem sido muito forte é com a importação de carros chineses, que são, na sua maioria, elétricos ou híbridos, e vêm com preços bem competitivos para o mercado brasileiro. Muito obrigada pela audiência de vocês. As informações aqui do Pílulas de Negócios são apuradas junto com o Diogo Duarte, a Isadora Terra. Até semana que vem. E o Pílulas de Negócios tem o patrocínio de Nos Leva. Nos Leva é o patrocinador aqui do Pílulas de Negócios. O Nos Leva também é patrocinador do programa Acerto de Contas. Chegou o Nos Leva, o app de transporte com 100% do valor para o motorista e preço justo para o passageiro. Baixe já. Até semana que vem.